tomar banho mais de meia hora pra gravar um vídeo que podia ter gravado em 15 minutos. Paciência, ó. Tem que aprender a ter paciência. Não surtar com as coisas pra poder sarar. Vai lá. Realmente, gente, a gente tem que ficar zen, porque senão explode. Não é que vai ter outro burnout. Você nem sarou, você vai empacotar ali. De novo. Mas é uma defesa do corpo. Vamos agradecer. Oi, galera, tudo bem? De praxe, né? Te peço que deixe o like, curta, compartilhe, se inscreva e principalmente se você gosta de assuntos sobre saúde mental. Eu já expliquei 400 milhões de vezes, mas eu vou explicar novamente. Sobre síndrome de burnout. Primeiramente, gente, eu quero explicar o porquê que eu fiquei e tô meio ainda com a depressão em picos altos e baixos. Eu perdi a minha gatinha e a minha cadelinha, que tinham apenas 18 anos cada uma. Muita história guardada na mente. É uma vida inteira praticamente, eu cresci com elas. Então, eu sabia que ia doer. Eu nem tinha me recuperado totalmente ainda da Mary J, da Gisele, todas idosas, mas enfim. Eu sabia principalmente que o Xarope e a Gisele, como eu falei, ainda não me recuperei. Iam ser umas dores assim terríveis. Mas a Gisele foi e eu ainda tinha o Xarope. E quando eu vi ela, eu simplesmente... Só que eu amo muitos animais pra entender, eu perdi o chão. Porque você não considera como só um bichinho, uma parte de você, da tua família, às vezes mais chegados que a própria família. Então até hoje tá sendo difícil olhar pro cantinho onde ela ficava e não ver ela. É difícil não sentir vontade de chorar. E a gente sabe que a depressão tem fatores estressantes. Pode ter, pode não ter. Às vezes você tá de boa, ok, e bate aquela depressão. E às vezes tem essas coisas, como o luto, que é muito difícil de lidar. O luto é muito uma questão de tempo e você saber se desprender daquilo. Só que cada um tem um tempo e não passou totalmente ainda. Eu tô me segurando pra eu não chorar aqui. Então, eu tenho sim depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Daí muita gente, mas síndrome de burnout e depressão não é a mesma coisa? Não. A síndrome de burnout, ela tem 12 estágios, tá? 12, 10, daí 12, não 7, 12 estágios. Inicialmente, sim, começa com uma depressão. Eu lembro que lá por 2016, 2015, 2016, eu tava com uma tristeza, assim, por certas coisas emocionais, de relacionamento e trabalho, que estavam me deixando já pilhada e eu não tava percebendo. Só mais no final eu comecei a perceber que eu tava com os medos irracionais, tipo, pensando no fim do mundo. Sério, até em fim do mundo. Eu pensei e me dava um medo, sabe? Tava no ônibus, indo pro trabalho, pensando e ficando com medo e... como se já fosse vir um apocalipse. É uma coisa assim... O apocalipse é uma coisa assim bem inexplicável. Eu comecei a ver que eu não tava normal. Embora antes eu já tivesse tido umas crises de ansiedade muito feias, mas como eu botei meu joelho no chão, orei, me vitaminei, comecei a comer diferente, até pensei que poderia ser alguma coisa cardíaca. Comecei a mudar a minha alimentação, eu pensei, passou, porque eu também não sabia. Continuando, que deu uma pausa, que acabou a memória, como sempre, e o cachorro latindo. Eu também não sabia que existia síndrome de burnout, eu não sabia que era fisicamente possível você ficar tão cansado a ponto de ficar totalmente sem forças e quase morrer. Simplesmente um dia eu fui tomar banho, né? Depois de tanto e
tipo, pum, acabou a força. Daí veio a ansiedade, porque eu pensei que tava morrendo, e o pânico, síndrome de pânico, depois que pega, pra se livrar assim. Eu não queria tomar remédio de jeito nenhum, mas eu tomei porque eu vi que era isso, ou eu não ia me acalmar nunca. E, na verdade, eu só me acalmei, assim, consegui controlar a ansiedade quando o médico me confirmou que sim, eu estava com fadiga crônica, que é a mesma coisa que a síndrome do burnout. E duvido que alguém não fale uma abobrinha que eu tô gravando. Mas enfim, minha família também estressa a gente. Síndrome de burnout não dá só, falando nisso, não dá só apenas em profissionais que chamam, né, a síndrome do profissional. Mas pessoas que estão muito em casa, que estão sem trabalho, mães que só ficam muito em casa também tem isso, tá? Então dá pra entender os meus picos de emoções às vezes. E como eu falei, ele tem 12 estágios. Começa com depressão, vai indo, vai aumentando, cada estágio vai ficando pior, até que no 12º que eu consegui atingir, que é quando você não tá se alimentando direito, tá com os seus hormônios, o cortisol lá em cima, a ansiedade muito alta, muita atividade, muita euforia, muito tudo, sabe? Tem uma glândulazinha nos rins, que os rins são muito importantes para o funcionamento do corpo, chamadas adrenais, que elas são responsáveis por liberar o cortisol normal no corpo, que a gente precisa de cortisol, é aquilo que dá impulso pra gente, né, levantar, fazer as coisas no dia. Só que quando a gente tá desregulado, a cachorrada, que é quando a ansiedade tá muito grande, a gente tá muito estressado, ele tá demasiado, sabe? Tá mais do que a gente precisa. Então, as adrenais, quando ele tá vendo que ele tá demais, ele desliga pra gente não ter um infarto, um AVC, é basicamente isso. Sim, é literalmente isso, é pra gente não morrer. É uma defesa, digamos que uma defesa do corpo. Por isso que a gente costuma falar, quem aceita esse caminho, né? Que é mais rápido pra cura. Que é lenta, mas daí você acelera um passo. Que é uma segunda chance, porque tem gente que não tem essa segunda chance, tá aceleradão, nem percebe, quando vê, puf, deu um infarto, o AVC morreu. E às vezes era só estresse, não tinha colesterol, não tava com problema nenhum, só tava fazendo muita atividade. E então é isso que é a síndrome do burnout, a diferença da depressão. A depressão é quando você não tem vontade de fazer nada. E eu sei o que é isso. Você tá deitado, você não quer levantar. E a síndrome do burnout, você tá ali com vontade de fazer, mas você não consegue simplesmente porque eu ia fazer o meu delineado, eu tava assim. Ia pegar um copo, eu tava assim. Eu fazia assim, eu sentia que eu ia desmaiar, que eu ia morrer. Então não tinha nem como sair na rua, sabe? Fiquei de cama. Contrapondo com a ansiedade, que é aquele medo enorme. E não quero chorar, mas eu gravei 2 vezes 30 minutos e o vídeo corrompeu. Tô querendo quebrar o celular, mas eu vou manter minha calma. Paz, espírito, espiritualidade, Johanna. Vai lá. Enfim, ansiedade. Além dela ser constante, você tá com aquele medo constante de acontecer alguma coisa com quem você ama, de ter acontecido alguma coisa, um medo, assim, praticamente mortificante. Tem a sensação do desconforto físico, que também é incessante, é sem parar. Quando chega no ápice do pânico, é sem parar. Quando eu falo sem parar mesmo. E tem muitos sintomas, e eu senti vários. Mas assim, coração, aceleração, se não me engano, eu já cheguei a 260 por minuto. Então realmente tá pra quase ter o AVC, e às vezes até realmente prejudica o coração. E eu quero falar sobre isso também em outra oportunidade. Muita dor de cabeça, sentir que tem coisa mexendo dentro da cabeça, olhar as imagens, parecer que tá num sonho, de repente você tá parado, de repente sentir que vai desaparecer. Você tá parado, de repente, vou passar mal. O medo de passar mal é uma coisa que te corrói, porque você já tá cansado. Quanto mais medo de passar mal você tem, mais mal você passa. Eu tive muito enjoo, eu tomei remédio pra quem faz quimioterapia e não passava o enjoo. É muito louco, sabe? Não é de Deus. Mas em uma doença é. Mas enfim. Então essa é a diferença da depressão, ansiedade e síndrome do burnout. A depressão, você perde o gosto por
tudo que você gostava antes. Tipo, nada tem cor, nada tem sabor. Tua mente e o teu corpo parece pesado, sabe? Você não tem ânimo para levantar. Diferente da síndrome do burnout, que você fica ali parecendo uma barata na cama, no sofá, tentando levantar e você não consegue. Você quer, mas você vai fazer, você passa mal. Em ansiedade, você tá subindo pelas paredes. O meu intuito sempre foi, sabe, para conseguir vencer isso. A internet me ajudou muito, mas o meu intuito foi querer ver minha sobrinha crescer, cuidar dos meus animais e pensando, logicamente, obviamente, na minha mãe. Então, eu levantava pra arrumar os animais, eu tava assim, sabe? Eu cheguei num ponto, assim, de fadiga, porque me receitaram alprazolam. Pra mim não fez bem, porque eu já tava lesada, me deram uma coisa que me deixava mais lesada ainda, porque pensava que era só ansiedade, não era. Chegou um ponto que eu ficava feliz quando eu tinha a crise de ansiedade, porque, certo, né, dava aquela descarga de cortisol, as adrenais, né, vão mandar que o ser humano vai morrer aí por falta de energia. E eu sentia alguma energia, eu ficava até feliz, olha o ponto. Então, é muito difícil entender. E realmente, o que todos os profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras e por aí vai, medicamento é só 25% do tratamento, o resto é tua força de vontade, tuas crenças, alimentação, vitaminas, suplementação, no caso, a forma certa de falar. Não adianta, as pessoas brigam, resmungam, mas é isso. Eu também comecei a ver os vídeos do pastor Antônio Júnior. Eu descobri ele procurando já uma fuga para ver se eu sarava. Eu encontrei ele e foi uma benção, porque realmente eu não sei dizer. Eu tava descrente, não vou mentir. Eu tô crendo, mas tô descrendo, não sei se dá pra entender. Mas os vídeos dele me ajudaram muito e a força de vontade. Eu conheci meu namorado, que me deixou feliz, me deixou bem. Minha família me ajudou muito. E gravar os vídeos me incentivou muito também. Então, o medicamento, infelizmente, na fórmula mágica, é só 25% do tratamento. Eu não queria usar, eu fui obrigada, porque eu não queria ser dependente de algum remédio, mas entre ter minha vida normal de novo, né, dentro das minhas limitações e ver com pânico, eu preferi os medicamentos, e foi uma tortura até encontrar os que realmente funcionaram pra mim. A câmera e a imagem provavelmente estão um pouquinho diferentes pra essa parte, mas é porque a memória do outro falhou, não teve jeito. Uma dica, um conselho: ninguém tem capacidade psicológica para entender isso. Nem você que tem, e nem os outros que estão ao teu redor. Por isso, vão te machucar, vão te ferir com palavras, com ações. E é difícil porque você vai estar precisando de ajuda física também, querendo ou não, né? E as pessoas vão te ajudar, mas elas não vão entender, elas vão te criticar. E isso vai te machucar. E por isso que você vai ter que ter o dobro da força, porque só você tem que entender que as pessoas não vão. Você que é o doente, mas é você que vai ter que ter a compreensão, porque é difícil. O meu ambiente familiar, acho que dá pra ouvir pelas conversas que não é o melhor. É bem tóxico. E eu que tenho que entender eles. Chega até a ser engraçado, mas é só você que sabe o que você tá passando, você e Deus. E eu não costumo falar essa frase porque eu não gosto de falar palavrão, mas realmente liga. Vou dizer de outro jeito, então ligue ou dane-se. Porque só você sabe o que você tá passando, o que você precisa para se recuperar. Então, dica, tá? Seja forte e não dê bola. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou compridinho, né? Mas não tem como falar desses assuntos sem ficar um vídeo comprido. E até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau.